Falo também sobre Léo Ortiz na mira de vários clubes europeus, o mais recente deles, o Nottingham Forest de Evangelos Marinax. Para completar atualizações sobre a reunião do BAP com membros do Conselho Deliberativo sobre o estádio rubro-negro, bastidores, mercado de transferências e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Léo Ortiz, um dos mais badalados jogadores do Flamengo aos olhos do mercado internacional, mesmo levando em consideração que o Léo Ortiz já tem 29 anos de idade. Na última janela de transferências, o Flamengo recusou sondagens e propostas de Napoli, Sporting e Red Bull Leipzig, pois agora a nova especulação dá conta de que Evangelos Marinax, o magnata grego que é dono do Nottingham Forest, tem a intenção de contratar o Léo Ortiz no fim desse ano, para o início do próximo ano, no meio da temporada lá do futebol inglês. Não é muito comum esse tipo de movimento. Os clubes europeus só fazem contratações em dezembro quando perdem algum jogador por lesão, mas a especulação dá conta de que o Léo Ortiz entrou na pauta agora do Nottingham Forest, jogador que na atual temporada já soma 45 jogos, 4 gols e 2 assistências. O Flamengo chegou a recusar uma oferta de 100 milhões de reais para negociá-lo no mês de agosto. E chama atenção o fato dele ser um zagueiro de 29 anos de idade e com tamanho valor de mercado. O Flá havia desembolsado 7 milhões de euros para contratá-lo do Red Bull Bragantino e o Léo Ortiz é titular absoluto do Flamengo. Ficar tudo que está rolando a respeito da Arena do Flamengo. Na noite dessa quarta-feira, o presidente BAP reuniu o Conselho Deliberativo para apresentar todos os resultados de um longo estudo feito pela nova diretoria. E ficou muito claro que o BAP tentou a todo momento descaracterizar, desconstruir e mostrar como todas as projeções do Rodolfo Landim, presidente que o antecedeu, estavam completamente furadas quando o assunto é Arena Rubro-Negra. Para começar, do ponto de vista financeiro, o Landim dizia que seria possível construir esse estádio a um custo de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Segundo estudos encomendados pelo BAP, vai haver a necessidade de um investimento de pelo menos 3 bilhões e 100 milhões de reais para que esse estádio saia do papel. Em relação a prazos, Landim sonhava em inaugurar a Arena Rubro-Negra em 2029. Segundo o BAP, é impossível ter o estádio antes de 2034, correndo o risco de esse estádio só ficar pronto para 2036. Entre outros motivos, porque há necessidade de, por pelo menos 2 anos, descontaminar o atual terreno. Para piorar, capacidade de faturamento do estádio, segundo o BAP, também foi totalmente superfaturada. O que o Landim imaginava ser capaz de arrecadar com a Arena Rubro-Negra é muito inferior à realidade. E aí, só para completar de vez, o estádio rubro-negro, como foi concebido, teria uma capacidade para 72 mil pessoas, 6 mil lugares a menos do que o atual Maracanã. O BAP não deixou claro que não fará o estádio, mas quem esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo saiu convencido de que o BAP não tem nenhuma intenção de avançar com esse projeto a curto e médio prazo. Quero falar agora sobre o Flamengo para repercutir uma informação importante. Na noite dessa quarta-feira, o BAP reúne dirigentes, membros do Conselho, por uma reunião para tratar a respeito de estádio. E segundo o jornal O Globo, o BAP vai deixar bem claro nesse encontro que qualquer perspectiva de construção do estádio no gasômetro está descartada. O BAP vai apresentar todos os estudos que, segundo ele, apontam uma impossibilidade financeira de levar essa história adiante. Para que o estádio do Flamengo fosse construído no gasômetro, como imaginou seu antecessor Rodolfo Landim, haveria a necessidade de um investimento que colocaria em risco até a capacidade de investimento do Flamengo no departamento de futebol. E para não enfraquecer o seu time, o BAP está disposto a protelar, postergar, abrir mão desse projeto no estádio. Detalhe importante, o Flamengo já comprou a um custo de 150 milhões de reais o terreno no gasômetro, situação bastante delicada. Rodolfo Landim, que havia idealizado a construção desse estádio, imaginava ser capaz de entregá-lo em 2019 a um custo de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Os números vão ser passados para o pessoal do Conselho na noite dessa quarta-feira, mas o que se sabe é que, segundo o BAP, o custo superaria os 3 bilhões de reais. Também contei para vocês que recentemente um fundo internacional composto por empresas dos Estados Unidos, da Colômbia e da Espanha
procurou o BAP, disposto a investir 4 bilhões de reais na construção de uma cidade do Flamengo, com estádio, shopping e hotel. Mas o BAP havia demonstrado para essas pessoas que o projeto dele, a intenção dele é continuar com o Maracanã pelos próximos 10 anos. Acha que o Felipe Luiz sai se ganhar tudo no fim do ano? Abutre, eu acho que não. Sabe por quê? Eu acho que o Felipe Luiz, eu não acho que ele vai ficar muito tempo no Brasil, porque eu acho que ele é um cara tão bom, mas tão bom e com um perfil tão legal, que ele vai ser contratado por clube grande do futebol europeu. Mas em janeiro não é um momento bom para você contratar um treinador estrangeiro, né? Eu acho que ele vai receber mais propostas e vai ser mais assediado a partir da metade do ano que vem. Então eu acho que ele renova o contrato. Mas, cara, ele não tá nem um pouco preocupado com dinheiro. Deixa eu trazer detalhes dessa história. Hoje o Felipe Luiz está entre os técnicos mais baratos da Série A, tá? O Felipe Luiz ganha 300 mil reais por mês. Você pega, por exemplo, o Abel Ferreira ganha 3 milhões. O Sampaoli ganha na casa dos 2 milhões. O Dorival ganha na casa... Não, o Sampaoli ganha... Deixa eu pegar a lista direitinho, que aí fica mais fácil. Quer ver? Ó? Dorival Júnior. Vou pegar a lista completa dos técnicos mais bem pagos, dos times grandes, né? Aqui, ó. O Abel ganha 3, o Dorival ganha 2 milhões. O Sampaoli ganha 1.900. O Leonardo Jardim e o Renato Gaúcho ganham 1,5 cada. O Vojvoda ganha 1.400 no Santos. Rogério Ceni ganha 1.200 no Bahia. O Crespo ganha 1.200 no São Paulo. E o Fernando Diniz ganha 1.100.000 reais no Vasco. Essa é a realidade dos técnicos de clubes grandes do futebol brasileiro, tá? Aí você tem o Felipe Luiz ganhando 300 mil, o Felipe segue ganhando o mesmo salário a que ele tinha direito quando sobe do sub-20 pro profissional, como uma grande incógnita, meio que como um interino. Ele vai ficando, vai fazendo bom trabalho, vai tendo proposta para renovar. O Flamengo já tentou a renovação do contrato com ele e não conseguiu, porque o Felipe Luiz preferiu aguardar, tá bom? Hora de falar sobre as chances de título do Campeonato Brasileiro depois do fechamento de mais uma rodada. Nessa segunda-feira o Cruzeiro venceu o Bahia, colocando ponto final à outra rodada do Campeonato Nacional e, de acordo com o GE, há um empate técnico em relação a Flamengo e Palmeiras na disputa pelo título hoje. Esses são os dois grandes candidatos à taça. O Flamengo aparece com 41,7% de chances de conquista, enquanto o Palmeiras tem 40,2%. Eles estão separados por 4 pontos, mas o Flamengo com um jogo a mais em relação ao Verdão. O Cruzeiro, na tabela de classificação, é o segundo colocado, mas, nesse momento, segundo o GE, tem apenas 14,7% dos pontos. Isso se dá porque o Cruzeiro, apesar de ter 47 pontos, 3 a menos do que o Flamengo e 1 a mais do que o Palmeiras, tem jogos a mais do que os concorrentes. O Cruzeiro já disputou 23 jogos contra 22 do Flamengo e 21 do Palmeiras. Além dos 3, ainda tem chances mínimas de título: o Botafogo 2,2%, o Mirassol 0,6%, o Bahia 0,3% e o São Paulo com 0,1%. Já contei para vocês nesse vídeo que o Cruzeiro tem contra si, além da distância em relação aos dois, o fato de precisar visitar no segundo turno o Palmeiras e o Flamengo na condição de visitante. Use o espaço para comentário agora para dizer quem você acha que se sai campeão brasileiro de 2025. Combinado? Valeu então aí, rapaziada. Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Flamengo. O Flamengo que empatou 2 a 1, né? Poderia ser 2, 3, 4 a 0, mas acabou tomando um gol nos finais ali, né? Quase leva um empate contra o Estudiante, mas um placar ali que agora só o Flamengo chega lá, ganhar de 1 a 0 já tá bom, empatar já tá bom, entendeu? O importante é que o Flamengo já tá com o pé na taça. Então, rapaziada, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. A gente ficando por aqui, um grande abraço, tchau, fui!